O evangelho que vamos refletir hoje se encontra em Mateus 16, 13 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que neste momento nós possamos trazer essa reflexão para dentro do nosso coração, esse evangelho, e que seja como aquela semente boa que venha cair em terra boa e que o nosso coração possa começar a dar frutos diante dos ensinamentos do Senhor Jesus, diante das suas palavras, diante daquilo que Deus vem nos ensinar. Palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra que venha mexer com o nosso coração. Santo Evangelho. Hoje o Evangelho narrado por Mateus. Mateus vai contar para nós essa vivência, essa experiência, aquilo que ele viveu naquele momento. Jesus fez uma pequena pesquisa. Jesus fez um pequeno momento de pesquisa para saber o que andam falando dele. O que andam falando, quem diz que eu sou. Que é melhor os discípulos, porque tudo chegava nos discípulos, as conversas, os discípulos estavam a par de tudo o que estava acontecendo. As pessoas iam, os próprios discípulos sabiam o que as pessoas estavam dizendo. E Jesus queria saber deles que eles estão dizendo de mim, quem dizem que eu sou. Jesus perguntou, naquele momento para os discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou. Veja, meu irmão e minha irmã, essa pergunta, essa reflexão, essa pergunta de Jesus para os discípulos, e que nós possamos trazer nos nossos dias de hoje. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. As pessoas diziam tantas coisas de Jesus, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era um dos profetas. Eles diziam isso, meu irmão e minha irmã, porque não viveram ainda, não tiveram ainda uma experiência do amor. Não tiveram ainda esse contato com Jesus, essa entrega com o Senhor, Deus do universo, o Rei dos Reis. Mas Jesus foi fundo. Jesus foi
ali no coração dos seus discípulos. Ele perguntou para aqueles que estavam com Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus agora pergunta para aqueles que estão do seu lado. Jesus pergunta agora para aqueles que estão caminhando com Ele. Está vendo seus prodígios, seus milagres, seus sinais. Jesus pergunta ali para os seus discípulos, para aqueles que estão ali convivendo com Jesus, passando noites de oração com o Senhor, comendo com o Senhor, bebendo, caminhando, indo às sinagogas, indo nos desertos, atravessando os mares. Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, como líder, como aquele inspirado por Deus naquele momento, toma a palavra, toma a frente de todos os discípulos naquele instante, e com muita coragem, com muita sabedoria, proclama ali para Jesus. Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Que resposta linda, que resposta maravilhosa, que Pedro reconhecendo Jesus como Filho do Deus vivo. Mas essa revelação, já dizia o próprio Jesus, disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Nesse pequeno momento, meu irmão, eu quero trazer para nós nos dias de hoje, nós precisamos abrir o nosso coração às coisas celestiais. Nós precisamos abrir o nosso coração para as palavras do céu vir ao nosso coração. Pedro, naquele momento, recebeu do céu as palavras necessárias para falar, para responder a uma pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Vamos refletir junto. Imagine, nós ali naquele momento, se nós estivéssemos ali com os discípulos, e nós assim sendo os discípulos, Jesus pergunta, não faz pergunta somente para Pedro, Jesus pergunta aos seus discípulos. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não virou para Pedro e disse: e você, Pedro, que diz você que eu sou? Não. Ele trouxe essa pergunta a todos os discípulos, aqueles que estavam caminhando com o Senhor, aqueles que estavam vivendo com Jesus, aqueles que estavam testemunhando, os olhos estavam contemplando as maravilhas do Senhor Jesus, os seus ensinamentos. Jesus perguntou para aqueles que estavam com os ouvidos atentos à sua voz. Jesus perguntou para aqueles que são íntimos dele. Essa intimidade. E essa intimidade, meu irmão, vai muito além. Essa intimidade vai nos levando ao céu, vai ligando o nosso coração ao coração de Deus, a ponto de Pedro responder: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta revelação, meu irmão e minha irmã, veio do céu no coração de Pedro. E naquele instante, Jesus já começa a proclamar, já começa a dar uma missão para Pedro, para o Papa, o primeiro Papa, e dá essa missão ali para Pedro. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vejamos, amado irmão, amada irmã, esses ensinamentos que o Senhor
traz aos discípulos e hoje o Evangelho chega ao nosso coração. Hoje essa pergunta ecoa dentro de nós, para todos nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Com a nossa vida, com a nossa intimidade, com a nossa entrega, com o nosso amor, com as nossas renúncias que vivemos, quem dizemos ser esse Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para ti, meu irmão e minha irmã? E por um breve momento, no final ali do Evangelho, vai nos dizer que Pedro ali tomou Jesus à parte. Jesus começou ali a falar sobre, a trazer as suas revelações de como seria, ele entraria ali em Jerusalém. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciões. Pedro já não queria mais esse sofrimento. Pedro já não desejava esse sofrimento, que Jesus passasse por isso. Então Pedro chamou Jesus à parte. O Evangelho fala isso. Então Pedro tomou Jesus à parte, chamou Jesus num canto e disse: Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus voltou-se para Pedro e disse: vai-te longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Agora, meu irmão, Pedro ali naquele momento, ele já não era mais essa rocha. Ele já se tornou uma pedra de tropeço. Por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? Porque ele fechou o coração para Deus. Ele fechou o coração para as vontades de Deus, a vontade do Pai, os ensinamentos do Pai. Fechou-se naquele momento, meu irmão e minha irmã, o coração. Pedro fechou o coração e se tornou uma pedra de tropeço. Pedro se tornou uma pedra de tropeço. Naquele momento, naquele instante. Diz esse Evangelho, a própria palavra de Deus vai dizer para nós: vai-te embora, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. O próprio Jesus falando ali para Pedro, que deixou-se contaminar, deixou que as coisas más entrassem no seu coração, e as coisas más que vão entrando no nosso coração, vai nos tornando pessoas duras, pessoas que tropeçam, pessoas que caem, que vacilam. E vejamos, irmão, irmã, a palavra de Deus. O que a palavra de Deus vem nos ensinar hoje, o que a palavra de Deus vem nos orientar neste momento, para nós buscarmos essa intimidade com o Senhor. Primeiro passo, ser íntimo do Senhor Jesus. Buscar essa intimidade, buscar esse conhecer de Deus, essa entrega do Senhor Jesus. Aceitar a sua vontade em nossa vida. Acolher os planos de Deus para nós, no nosso dia a dia, a nossa missão. Ter um coração sábio, coração aberto à palavra de Deus. Um coração que se abre a tudo aquilo que Deus quer falar em nossos corações, daquilo que Deus quer revelar para nós. Arrancar, meu irmão, dentro de nós, tudo aquilo que é tropeço, tudo aquilo que nos faz tropeçar muitas e muitas vezes, nos faz até mesmo por um instante dizer: não quero mais, chega, basta. Não, meu irmão. Se nós conhecermos, tivermos uma experiência com esse Deus que nos ama, que nos acolhe, certamente todos os dias iremos proclamar: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Não teremos receio, não teremos medo. Em qualquer lugar onde vamos, não teremos vergonha de testemunhar que Jesus é o nosso Senhor,
que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, que Jesus é o Rei da minha vida, da minha história, do meu coração, que Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E quando isso nós começamos a testemunhar, as pessoas também vão se entregando a este amor, vão se abandonando a este amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, peçamos esse Espírito Santo que nos dê essa graça, que derrama sobre nós o seu Espírito Santo para que nós possamos ser sábios, para que nós possamos ter sabedoria de falar, buscar essa intimidade dia a dia, momento a momento de nossa vida, que o nosso coração esteja aos céus, como diz, na Santa Liturgia da Santa Missa, que vai dizer, o Padre fala para nós e nós respondemos, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Veja, meu irmão, é tão lindo esta oração que o Padre faz, e toda a Assembleia responde, que vai nos dizer, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Meu irmão e minha irmã, nosso coração se eleva ao céu, nossa vida, nosso interior, nossa casa e nossa família. Acolhemos a palavra de Deus e deixamos que Deus cuida de mim, cuida de ti, cuida de todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.